aqui no teu poder, na tua forte mão. Senhor, eu quero me entregar, me rendo a ti no teu altar. Toma minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor. Não há nada que impeça o meu louvor. Eu não tenho interesse nenhum em usufruir das coisas, daquilo que é da obra de Deus em prol de enriquecer de nada. Na verdade, tudo nós temos investido na obra missionária. Verdade. Os irmãos, pastor Elivaldo, o pastor sabe muito bem. E no ano passado, né, nós conseguimos estender as estacas, né, que a cidade de Havaiandava e promissão, e nós temos feito um trabalho voltado para missões. Tudo que nós temos investido é em missão. Nosso interesse é expandir o Evangelho, saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Amém? Salmo de número 94. Todos encontraram? Amém. Amém? Graças a Deus. Salmo de número 94 diz o seguinte: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente, exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não o verá. Meu Deus. Aqui no versículo de número 9, eu gostaria que você repetisse essa expressão comigo, baseada na revista corrigida, né? Para a gente não se atrapalhar um pouco. Glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3, verso 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Vamos de novo, mais uma vez. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Amém? Pode sentar. Meu Deus, é profundo, hein? Jesus amado, essa palavra é profunda. Glória a Deus. Salmos, a maioria deles foi escrito pelo salmista Davi. E temos alguns salmos, que é o Salmo de Asaf. Mas a maioria deles por esse adorador de Deus. O homem que foi tido como homem que era segundo o coração de Deus. E esses salmos foram escritos por volta do século X ao século V a.C. E a temática do salmo, ela envolve o louvor e a adoração. Então, na vida do cristão, ela tem que haver sempre essa temática. Na nossa vida, daqui até chegarmos lá na Canaã celestial, a nossa vida deve ser um salmo. Ou seja, deve haver louvor e
deve haver oração. É verdade. Independente das circunstâncias, independente das lutas, independente da situação, independente das dificuldades, independente da trajetória, independente do momento que nós estamos enfrentando, a temática da nossa vida é louvor e adoração. Não pode faltar louvor e não pode faltar oração na vida do cristão. O salmista Davi, ele se expressa de uma maneira linda e ele atrai o coração de Deus por causa da sua vida de adorador. E nós temos alguns salmos que são marcantes, né? Por exemplo, quem está iniciando a fé, quem não conheceu o salmo de número 1? Quem está no início da sua fé, aquele conselho para não estar na roda dos escarnecedores, nem se deter nos caminhos dos pecadores, não é isso? Quem não conhece o salmo de número 23, salmo bem conhecido, o salmo do bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que provém todas as coisas, e não deixa faltar nada, porque ele é o bom pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O salmo de número 46, que diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Jesus. E o versículo 10, ele usa a expressão que é muito interessante, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ser exaltado sobre os céus e sobre a terra. Oh, maravilha, Deus! Ele quebra o arco, corta a lança, quebra os carros no fogo e nos diz assim: aquieta-te. Aleluia! Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Aí diz que os deuses deles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, mas o nosso Deus, ele tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. É verdade, meu Pai. E as mãos dele estão estendidas sobre este lugar, e ele está contemplando todos nós aqui nesta tarde. Salmo de número 119. Eu lembro que o salmista Davi, ele usa uma expressão, ele diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou em outras versões, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E existe uma outra expressão nesse salmo que diz assim: Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia. Quando nós andamos, a palavra dele é lâmpada, e onde chegamos, essa palavra ilumina a nossa vida. E aonde as trevas têm que ser dissipadas, porque a palavra de Deus está em nós. Ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os nossos caminhos. E através dessa palavra, vidas são libertas e a luz de Deus alcança as vidas que estão nas trevas, tirando-as das trevas e trazendo-as para a maravilhosa luz. Quantos podem glorificar a Deus por isso nessa tarde? Louvado e agradecido ao teu nome, Senhor. São salmos lindos, salmos maravilhosos. E um desses salmos que eu acho lindo também é o salmo de número 139. Que ele diz assim: Senhor, tu me sondas, tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu caminhar, de longe entendes os meus caminhos, os meus pensamentos, sei que haja uma palavra na minha boca, Senhor, tu sabes. Meu Deus, cercas o meu deitar e o meu olhar. Deus seja louvado. Ele diz assim: entreteceste-me no ventre da minha mãe. Meu Deus, coisa linda. E no final, o salmista Davi, com a sua humildade, diferentemente de Judas, que quando ele peca contra Deus, ele vai lá e se acha no direito de ceifar sua própria vida. O salmista Davi, ele diz assim: Senhor, sonda-me meu coração, prova-me, conhece os meus caminhos, vê se há em mim. Ele faz uma introspecção, ele roga a Deus: Deus, olha, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
guia-me pelo caminho eterno, porque não adianta eu ganhar tudo aqui, eu conquistar tudo aqui, mas eu perder a eternidade contigo, Senhor. Eu quero estar contigo para sempre. Aleluia. Meu Senhor da glória. É verdade, meu Pai. Que coisa linda. Meu Oh, Deus. Espírito Santo, aleluia. Que coisa linda. E o Salmo de número 94, ele tem como epígrafe apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Mas a temática que nós queremos trabalhar aqui é justamente o verso 9, que nós lemos agora há pouco, quando ele usa essa expressão e diz assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá, aquele que formou o olho não verá. É uma interrogação. E observando no Salmo de número 94, Aleluia! a Glória a partir Deus. do versículo 1 que nós lemos, o salmista ele diz assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. O salmista aqui, ele demonstra uma coisa, ele revela uma coisa interessante aqui. Que aqui não é o crente que deve tomar partido, que aqui não é o crente que deve se vingar de algo que cometeram contra a vida dele. Jesus é profundo, Pai. Existe muita gente hoje em dia que tem trabalhado contra ministérios, trabalhado contra pessoas chamadas por Deus. E parece que virou, pastor Milton, uma coisa interessante hoje em dia. Olha aí. Falar mal dos outros, Deus. cutucar, machucar, ferir. É assim mesmo. Parece que é um lazer, parece que é um hobby hoje em dia. Tem gente que reúne a panelinha muitas vezes dentro de uma casa e começa a chicotear, a lapiar o crente. E parece até que virou até um tipo de macumba santa que não tem nada a ver. Parece que ele leva um bonequinho do pastor lá no determinado lugar. Parece que leva um bonequinho da pastora em determinado lugar e começa a espetar um espetinho lá e machucar e ferir e falar mal. E outra coisa, a falta de ética é tão grande que até os próprios filhos estão perto ouvindo aquela pessoa, aleluia, falando mal do pastor da sua igreja, aquela pessoa, aleluia, praguejando, aquela pessoa desejando mal, aleluia, e se torna um vício, se torna um hobby, se torna um lazer. Misericórdia, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Não devemos tocar naqueles que Deus nos chamou, aleluia, devemos honrar e trabalhar em prol dele, aleluia, dar as mãos e dobrar os joelhos e dizer assim: pastor, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para abençoar o seu ministério. Honre o teu pastor e ore por ele. Aleluia! Meu Jesus. Deus se mistura, meu Pai. Jesus amado. Ó Senhor, Como Deus revela. a quem a vingança pertence? Aleluia. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Agora é um lazer chegar e ficar falando, praguejando. Para essas pessoas é um tipo de lazer. Aí ele continua aqui no verso 2 e diz assim: exalta-te tu, que és juiz da terra, dá pago aos soberbos. Aqui ele diz assim: exalta-te tu, ou seja, ele está se referindo à pessoa de Deus, porque o crente ele não pode se exaltar. Ao contrário, o crente ele deve se humilhar. Ah, mas alguém falou, alguém se levantou, eu vou lá, eu vou pegar o fulano, eu vou pegar a fulana. Não. Pai. Você tem um dom, você tem um dom, você tem um dom. Aleluia. E nós temos que dobrar, entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e fazer igual a Jojo, intercedia pelos seus amigos, entre aspas, que viviam machucando, lhe caluniando, lhe vendendo na esquina. Aí a Bíblia diz que Deus, aleluia, olhou para Jó e disse assim: peraí, Jó, já deu chegando aí, meu filho, a hora vai chegar, peraí. A Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó, muda o quadro e a situação
A Bíblia diz, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, Aleluia. versículos 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Glória a Deus. para que a seu tempo vos exalte. Sabe que tempo é esse? Esse tempo aqui não se chama Cronos. Grave bem aí. Cronos é aquele tempo ali, ó, daquele reloginho ali. É o tempo temporal. É o tempo que tem um fim. Mas existe outro tempo chamado Kairos. E esse tempo aí, que é a Kairos, é o tempo de Deus.